Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 29 de setembro, comemoramos a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E continuou Jesus: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, celebrando hoje esta festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, nós somos convidados também a compreender um pouquinho sobre eles diante do que nos define São Gregório, a palavra anjo, dizendo que ela indica esse ofício e não a natureza. Diz ele que os anjos são santos espíritos da pátria celeste, mas que nem sempre podem ser chamados anjos. Os espíritos da pátria celeste, isto é, dos céus, só são considerados anjos quando por eles é feito algum anúncio, afirma São Gregório. Aqui começamos a ter esclarecimentos de outra dúvida comum entre nós fiéis: a diferença entre anjos e arcanjos. Gregório nos diz que aqueles que anunciavam fatos menores são ditos anjos, os que levam a maiores notícias são arcanjos. Para melhor elucidar esse fato, ele traz alguns exemplos. Foi por isso que a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas sim o arcanjo Gabriel. Para essa missão, era justo que viesse o máximo anjo para anunciar a máxima notícia. E vemos então que na pátria celeste também há hierarquias. Podemos então assim perguntar: por que ao rezarmos o Ângelus dizemos o anjo do Senhor anunciou a Maria em vez de o arcanjo do Senhor anunciou a Maria? Porque todos os anjos e arcanjos são espíritos celestes e pertencem à mesma categoria divina, diferenciando-se apenas na sua função, como nos diz Gregório, e não na sua natureza. Tanto os anjos quanto os arcanjos, querubins e serafins, eles pertencem à mesma natureza divina. É por isso que eles são dados nomes especiais de acordo com a sua função, para designar pelo vocabulário, pelo seu poder na ação. E lá no céu, diz Gregório, eles não precisam de nomes próprios para se distinguir uns dos outros. Lá todos são anjos. Mas quando vêm até nós para cumprir uma missão, trazem entre nós um nome derivado dessa missão. Assim, Miguel significa quem como Deus, Gabriel força de Deus e o Rafael, Deus cura. Nos diz ainda Gregório que todas as vezes que se trata de grandes feitos, diz que Miguel é enviado porque, pelo próprio nome e ação, dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus quer destacar. Por isso o antigo inimigo, que por soberba cobiçou ser igual a Deus, pelejou com o arcanjo Miguel, como diz João. Houve uma luta com Miguel Arcanjo, no Apocalipse 12, versículo 7. É por esse motivo que a imagem de São Miguel Arcanjo tem o santo pisando na cabeça do demônio. O arcanjo Gabriel, como já foi dito, representa a força de Deus entre os humildes. E figurado no anúncio de Maria significa o Senhor dos Exércitos, que veio poderoso no combate e derrubando dos tronos os poderosos, elevando os humildes, como vemos no Magnífica em Lucas, no seu capítulo 1, versículos de 46 a 55. E o arcanjo Rafael, ele representa essa presença de Deus entre os enfermos, que Deus que cura. A palavra Rafael, ela significa Deus cura. Ele tocou os olhos de Tobias, com que, num ato de cura, levou
às trevas a sua cegueira, e nos diz ainda São Gregório: quem foi enviado a curar com justiça se chamou Deus cura. Assim temos uma clara explicação sobre os anjos e os arcanjos. E também assim, no dia 2 de outubro, a Igreja celebra os Santos Anjos da Guarda. Deixamos-nos claro nesta liturgia que os anjos têm a sua função de guardar e de proteger. É o Espírito de Deus que protege e nos guarda, nos livra de todo mal. Daí aquela bela oração que aprendemos quando criança, que tem um significado teológico muito especial: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. No anjo da guarda, é Deus que nos guarda. Vejamos a passagem do livro do Êxodo 23, 20. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e que te conduza ao lugar que te preparei. Quando dizemos a uma pessoa vá com Deus, ou fique com Deus, ou ainda que Deus lhe acompanhe, estamos delegando anjos para que acompanhem aquela pessoa. O anjo da guarda. Portanto, Deus, no seu infinito e misericordioso amor por nós, envia anjos para guiar nossos passos, para nos acompanhar nos caminhos tortuosos desta vida. E assim, para finalizarmos, o Evangelho hoje nos fala de Natanael. Após tê-lo chamado e obtido uma resposta afirmativa da sua disponibilidade em servir como apóstolo, que ele será no céu aberto aos anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, quando respondemos positivamente ao chamado de Deus, ele nos possibilita ver esses seus anjos e tê-los como intercessores. Como foi dito acima, os anjos, no seu sentido daqueles que desempenham um papel de ser representantes de Deus, de agir conforme a vontade de Deus, sendo neste mundo pessoas cujas obras se semelham a Deus. Miguel, que pelo seu compromisso com a vida revelam a força de Deus. Gabriel, que na solidariedade com os que sofrem amenizam, diminuem e curam as dores. Rafael. Somos anjos na vida dos nossos irmãos quando assim agimos. É o que nos pede a liturgia de hoje dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Então todos, um abençoado final de semana. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.